Bora te atualizar também sobre quais são os atrasos do São Paulo em relação a seu elenco. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A reunião na segunda-feira entre jogadores do São Paulo e integrantes de torcidas organizadas serviu para revelar que há pendências grandes do São Paulo em relação a seu elenco. Foi atrás dessa história para entender o que o São Paulo de fato deve para os jogadores. Os salários em carteira costumam atrasar, mas são pagos ainda dentro do próprio mês. Hoje, a maior pendência do São Paulo diz respeito a direitos de imagem. Alguns atletas do elenco garantem que ainda nem sequer receberam qualquer pagamento de direito de imagem na atual temporada. A coisa degringolou de vez desde o mês de abril. A partir daí, São Paulo passou a atrasar absolutamente tudo. Salários em carteira nunca mais foram pagos no tempo correto. Os direitos de imagem para a maior parte do elenco giram entre 2 e 3 meses de atrasos. Há também uma série de pendências em relação a luvas, prêmios pela assinatura do contrato. Comissões de empresário, então, nem se fala. São Paulo está devendo para praticamente todos os empresários. Importante registrar que na reunião de segunda-feira, os atletas contaram a membros de organizadas que o São Paulo tem priorizado pagamentos de salários e direitos de imagem para atletas titulares. Os reservas e aqueles menos utilizados ficam no fim da fila, quando o assunto é pagamento. Tudo isso tornou a reunião um pouco menos pesada para os jogadores, com a promessa dos membros de organizadas em relação a uma cobrança pesada no presidente Arrim Assis. Inclusive, está marcado um protesto para sábado para tratar sobre isso, entre outras coisas também sobre a reforma estatutária. Essa cobrança vai acontecer na sede social de São Paulo e vai contar com representantes de organizadas, mas também torcedores comuns. E era inclusive no próximo sábado que o São Paulo volta a campo para uma partida absolutamente decisiva contra o Red Bull Bragantino. Se o São Paulo não vencer, existe uma chance real de demissão do técnico Dorival Júnior. Nessa partida, Calleri ainda é dúvida, ele sofreu uma lesão no tornozelo na derrota contra a Chapecoense e se não puder jogar, deve ser substituído por André Silva, Gustavo Santana ou Rian Francisco. Alerta de fofura, a torcida organizada do São Paulo cobra jogadores de diretoria. Sabe o que foi discutido nessa reunião? Gustavo Lima, o clima foi pesado ontem, mas o que os jogadores do São Paulo pediram aos torcedores é de que eles não os abandonassem agora, sob a justificativa de que com todos os problemas políticos e financeiros, se até a torcida virasse as costas para o time, a chance de rebaixamento era muito grande. Até por isso, a nota conjunta das 3 organizadas do São Paulo fala em unir esforços nesses 15 jogos para tentar fazer pelo menos 18 pontos que garantiriam a permanência do tricolor na primeira divisão. O Adriano, Nicola, boa noite. O São Paulo vai contratar ou pagar as dívidas? Acho que a conversa que as torcidas organizadas quer ter com o Assis, acho que vai ser determinante, né? Porque o que os caras disseram ontem na saída do CT é de que o papo com o Assis vai ser pesado. E por falar em Assis, só refrescar a memória de vocês, no fim do ano tem eleição para presidente, né? E hoje existe uma chance real de o Assis nem concorrer à reeleição. Só o grupo do Assis, entre os 5 grupos da situação, apoiam a candidatura dele. Todos os outros grupos da situação querem lançar um candidato próprio. Isso seria péssimo, né, para a situação, bom para a oposição. A oposição que já se fechou em cima de um nome só, do Marcelinho Portugal Gouveia. Renato SPFC, Nicola, você pode perguntar para as pessoas do São Paulo por que eles contrataram o Dorival, sendo que ele vinha de 10 jogos sem ganhar no Corinthians? Porque esse fato não foi levado em consideração. Renatão, vamos ser sinceros, a torcida do São Paulo meio que colocou o Dorival para dentro do clube. Porque quando o Roger Machado começou a ir muito mal, a bola da vez passou a ser o Dorival. Cara, e embora o trabalho dele no Corinthians tivesse sido muito ruim, era um nome mais natural mesmo, né? Não dá para pensar diferente, né? Era um técnico que havia deixado excelente impressão no São Paulo e só saiu do São Paulo para ir trabalhar na seleção. Mas, cara, o trabalho dele é horroroso. Horroroso. Nicola, na sua opinião, você acha que o São Paulo vai cair ou não? Eu acho que não, Severino. Eu acho que não. Para que pacto deu essa M cair para a segunda divisão?
Leonardo Prieto, qual time ele vai mandar para o jogo contra o Boca, dia 9, sendo que no domingo pega o Palmeiras na casa do Palmeiras? Será que o Dorival chega lá? Vai depender dos jogos contra Red Bull e Atlético. São 2 jogos seguidos em casa, né? Que vão dizer muito do que o São Paulo vai fazer no Campeonato Brasileiro. O São Paulo faz 6 pontos nesses 2 jogos, cara, dá para eventualmente poupar contra o Palmeiras para entrar com força máxima contra o Boca. São Paulo faz 1 ponto contra Red Bull e Atlético. Cara, vai chegar super pressionado, super amassado em relação à zona de rebaixamento. E aí, diante desse cenário, não dá para descartar que os caras pensem em priorizar o campeonato nacional. Scarpa decidiu se pronunciar através de suas redes sociais sobre a possibilidade de deixar o Galo. Meio-campista que teve proposta do São Paulo, mas se recusou a mudar para o tricolor por conta de uma perda de R$400 mil por mês de salário, decidiu responder a um torcedor atleticano. Esse torcedor escreveu que o Scarpa está disposto a ser vendido. Scarpa usou essa mensagem para responder: tô não. Gratiluzes, uma expressão para dizer que está tudo em paz, tudo tranquilo, mas garantindo que pretende permanecer. E esse talvez seja o grande problema para o Atlético. O Galo adoraria se livrar do Scarpa. Salário alto, R$1.200.000 por mês. A ideia do Atlético era tentar recuperar parte do investimento de 5 milhões de euros feitos quando da sua compra junto ao Nottingham Forest. Mas, diante da falta de propostas em definitivo, o Atlético já toparia um empréstimo gratuito com opção ou obrigação de compra desde que o time interessado assumisse 100% dos vencimentos. Scarpa, que não joga há um bom tempo por conta de um problema no joelho, enfim recuperado. Vamos ver se ele volta a ter espaço sob o comando do time de Eduardo Barba Domingues. A pergunta que eu deixo para você: o Scarpa caberia no seu time? O que você pensa a respeito desse jogador de 32 anos de idade? E a Rimacis corre enorme risco de nem ter a oportunidade de concorrer à reeleição para presidente do São Paulo no fim do ano. A gestão do Macis é tão ruim e a avaliação interna e externa que hoje grupos da situação não querem apoiá-lo na tentativa de reeleição no fim do ano. A única certeza que a gente tem em relação a essa questão eleitoral diz respeito à oposição. Marcelinho Portugal Gouveia será o candidato da oposição. Já na situação, o lógico seria que o Henri Macis concorresse à reeleição, mas diante de toda a ineficácia financeira, com problemas dentro e fora de campo e o time à beira da zona de rebaixamento, hoje os grupos da situação, cada um tem um nome para lançar. O pessoal do Sempre Tricolor gostaria de ter o Adilson Martins. O pessoal do grupo Participação prefere ter o Temis Almeida. Já José Edgar Galvão pode ser lançado pelo grupo Somos. E em paralelo a tudo isso, o Henri Macis tenta se colocar como o maior candidato da situação. A verdade é que o Macis vai precisar de uma baita recuperação do time dentro de campo e eventualmente de uma campanha boa na Sul-Americana. O São Paulo está nas quartas de final quando enfrenta o Boca Juniors para ter chance de politicamente se fortalecer, tentando se lançar candidato. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo, de 0 a 10, que nota você dá para a gestão de Henri Macis até agora? A minha avaliação é pior possível. Nicola, já deixei meu like. Será que o São Paulo não vai contratar ninguém, nem depois da fechada que levou da Chapecoense? Severino, há um pequeno grande problema para o São Paulo contratar. Ontem, membros da organizada foram até o CT e conversaram com os jogadores. E ouviram dos atletas que alguns jogadores têm até 3 meses de direitos de imagem atrasados. Acho que vai pegar bem mal com os jogadores e também com os torcedores se o São Paulo, com uma baita dívida dessa com o seu elenco, sair contratando reforço especialmente caro, né? Não dá para trazer por trazer. Enfim, tem essa dificuldade a mais. O São Paulo chegou a pensar nas contratações de Bakambu, não levou a história adiante. Jamie Vardy, da mesma maneira. Com o Scarpa, a coisa emperrou na questão salarial, né? O Scarpa pede a manutenção dos seus vencimentos de R$1.200.000 e o São Paulo queria pagar 800 mil. Também falaram em Arthur. E hoje, lá na Argentina, surgiu a informação da TIC Sports de que o Icardi interessa ao São Paulo. Fui conversar com o pessoal de São Paulo e o pessoal disse que não há a menor chance dessa história avançar. O Icardi ganhava na Turquia R$3,5 milhões por mês. Ele aceita um pequeno desconto, mas quer ganhar próximo disso e hoje o São Paulo não se vê em condição, tá bom? Leonardo Prieto, procede que o Coutinho deu aval para negociar com o São Paulo porque o Osório não entrou
mais a partida contra o Flamengo. Sabe o que houve? Não sei o que houve em relação ao Osório, por que ele deixou de ser opção. Sobre o Coutinho, cara, a mesma página que publicou do Coutinho havia publicado na semana passada do Alanzinho. Pessoal, vamos refletir aqui. O Alanzinho, jogador formado na base do Palmeiras, que pertencia ao Moreirense, está livre no mercado desde 30 de junho. Se o São Paulo quisesse contratá-lo, vocês acham que já não estaria no São Paulo treinando? São Paulo nessa janela já contratou o Aurélio Buta, já contratou o Domingos Duarte, já contratou o Vitor Sá, foram 5, né? Vitor Sá, e tem também o Newton volante, e falta, enfim, são 5, e o Iago lateral esquerdo, são 5 reforços. Se o São Paulo quisesse o Alanzinho, como essa página garante, por que o Alanzinho já não estaria treinando no São Paulo? Jogador que ganhava lá no Moreirense 10 mil euros, estava ganhando 60 mil reais por mês. Qual a dificuldade? Não foi contratado porque o São Paulo não quer o Alanzinho. Mais para frente, se no fim da janela não tiver encontrado ninguém e o Alanzinho ainda estiver disponível, talvez até pinte como reforço. Mas se não contratou até agora é porque não quer. E sobre o Coutinho, outro nome que... Cara, os nomes se repetem, né? Cheguei a perguntar na semana passada para uma fonte lá do São Paulo, e o Coutinho? Cara, a gente adora o Coutinho, acho um baita jogador, mas a gente não tem capacidade financeira para contratá-lo. Coutinho que ganhava 1,5 milhão de reais por mês lá no Vasco, tá bom? Cola. Vi a nota do Douglas da Falange, torcida organizada do São Paulo. A Falange foi uma das torcidas que estiveram lá no CT, né? Entre outras coisas, os caras estão muito incomodados, além da falta de pagamentos, para jogadores com um contrato que o São Paulo escolheu com a Ticketmaster em vez da Nilce. E eu tô bem tranquilo para falar sobre o tema, porque eu fui o primeiro a cravar que São Paulo e Ticketmaster haviam fechado um acordo de 250 milhões de reais e que a Nilce havia oferecido 500 milhões de reais. Por que o São Paulo optou por um acordo com metade do valor? Essa explicação me foi passada por uma pessoa que já nem está mais no São Paulo. A Nilce havia exigido o direito de terreno, não é bem essa expressão, deixa eu ver se eu consigo localizar a minha conversa com essa pessoa, que aí a gente traz exatamente a explicação. A pessoa ativou aquela coisa de 7 dias, a conversa cai. Mas é assim, direito de terreno, alguma coisa assim. E isso obrigaria o São Paulo a, entre aspas, ceder o Morumbi para Nilce, algo que o São Paulo, pelo estatuto, não pode. Enfim, diante desse cenário, não houve a possibilidade de fechar com a Nilce. Isso vai ser explicado para os torcedores organizados. Boa noite, Nicola. Quanto o São Paulo deve a seus jogadores? Angela, o São Paulo alega que deve apenas 1 mês de direito de imagem, mas não foi isso que os jogadores disseram aos membros de torcidas organizadas que estiveram no CT ontem. Os torcedores foram avisados sobre um caos financeiro. Desde abril, o São Paulo não consegue pagar mais absolutamente nada em dia, e alguns atletas, segundo os jogadores, têm até 3 meses de direito de imagem atrasados. Eles até poderiam recorrer à justiça para a quebra desse contrato, mas há um pacto interno de que eles ficam e vão ajudar o São Paulo a não cair de divisão, que seria um baita baque para o clube que no Campeonato Brasileiro nunca foi rebaixado, né? Renato SPFC, Nicola, pelo que você pesquisou, você acha que esses 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, a maior culpa seria dos salários atrasados? Ô Renato, se for, a gente tem um grande problema, porque a gente tem jogadores fazendo corpo mole. Se o problema é salário, é porque os caras não estão dando o máximo, é isso? Ou não? Como é que funciona essa história? O que eles querem dizer com isso? Então quer dizer que se pagar o salário, os caras vão voltar a ganhar? Se não pagar, o São Paulo está rebaixado? Porque, cara, é óbvio que está errado não pagar salário. É óbvio que está errado atrasar pagamento. Isso não tem a menor discussão. Mas se esse é o problema, estamos diante de atletas pouco comprometidos com o clube, ou não? Pessoal, mais um giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes do mercado do São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Chega aí. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.